Oi, gente, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é quarta-feira, 11 de junho. Veja os destaques da edição de hoje. Homem enterra o corpo da ex-namorada em terreno na zona rural de Taubaté. Pedreiro fica soterrado enquanto trabalhava em uma obra na cidade de Cunha. Cresce o número de atendimentos no SUS para tratar o chamado transtorno do jogo. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. Hoje, em Cunha, teve um acidente grave em uma obra. Um pedreiro de 61 anos ficou gravemente ferido depois de ser soterrado. O deslizamento aconteceu nesse terreno que fica no bairro Lava Pés, em Cunha. A vítima, um pedreiro de 61 anos, foi soterrado em um buraco como este. Ele trabalhava na construção de um muro. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram chamados por vizinhos. Tivemos essa informação que ele estava soterrado, daí chegamos no local, constatamos isso e com a ajuda do maquinário a gente pôde tirar o máximo de terra possível e retirá-lo com vida e posteriormente acionamos o SAMU, que fez a condução para o PS próximo aqui. Foi um terreno que foi colocado para possivelmente uma casa, né? E ele era um trabalhador da obra, sim. Trabalhador da obra que deu o azar de ser vitimizado ali. Segundo moradores do bairro, Benedito Adilson de Toledo é um pedreiro conhecido na cidade e muito experiente. Ele foi resgatado com ferimentos graves na cabeça. A gente estava em casa, de repente, né, escutamos o barulho do grito, né, um dos funcionários gritando. Quando a gente saímos ali fora para dar uma olhada, né, já se encontrava o senhor, né, debaixo da terra. Aí nós descemos para poder socorrer ele, enquanto isso um dos companheiros da gente que trabalha aqui na obra ao lado também saiu e foi correndo acionar o resgate. Ele é uma pessoa bem conhecida, é um senhor de idade que já vem construindo várias obras aqui em Cunha, né? É um senhor que é bem requisitado o serviço dele, experiente até na área, mas infelizmente foi uma fatalidade mesmo, uma fatalidade. Nós estamos em um complexo de casas que a Defesa Civil precisou interditar por causa do risco. E olha aqui, vou mostrar para vocês que fica bem pertinho do terreno, praticamente grudado com o terreno que teve esse desabamento aí de terra. Agora, 18 famílias que moram aqui não tem para onde ir. Depois do resgate e devido a tudo que aconteceu, um complexo residencial que fica próximo a esse talude, daí a gente achou por melhor tirar as famílias, para que não aconteça nada pior posteriormente, né? Teve no local o delegado da cidade, onde teve com a sua equipe, para fazer todo o monitoramento ali, e eles vão tomar as devidas. A Sueli é proprietária dos imóveis atingidos e contou que há um mês, quando a obra começou, ela tinha solicitado uma vistoria da prefeitura. Tudo interditado, tudo com faixa amarela da Defesa Civil, até a parte de cima. Há 30 dias que ele fez o desaterro, eu estou cobrando dele, faz 30 dias. Eu disse aqui, expliquei para ele, eu falei, eu entendo bem de obra, você tinha que fazer assim, assim, assim. Quer dizer, não deu ouvido. Que difícil, né? Foi velado hoje à tarde em Taubaté o corpo da mulher que desapareceu depois de ter feito um encontro com o ex-namorado. Ele confessou à polícia que escondeu o corpo da ex em um terreno. Jovem e cheia de planos, Mariana da Costa Nascimento, de 27 anos, foi velada nesta quarta-feira em Taubaté. O corpo dela foi encontrado enterrado na zona rural da cidade. Familiares e amigos se despediram de Mariana com homenagens e pedidos de justiça. O corpo foi encontrado um dia após o desaparecimento, graças a uma investigação que cruzou imagens de segurança com a confissão do suspeito. O delegado titular da DEIC de Taubaté, Vinícius Garcia, contou que Mariana já havia denunciado o ex-namorado por perseguição e tinha até uma medida protetiva contra ele. Havia uma narrativa de que a vítima fez um boletim de ocorrência por crime de perseguição num cenário de violência doméstica e familiar em desfavor desse suspeito, isso no mês de abril, e que uma medida protetiva havia sido concedida em seu favor. Então isso também norteou os passos investigativos.
De acordo com o boletim de ocorrência, Mariana enviou uma mensagem para a irmã indicando a sua localização. Ela estava nesse bar, no bairro Chácara São Silvestre, por volta das 9 horas da noite, quando se desentendeu com Luiz Felipe, com quem tinha um relacionamento amoroso conturbado. Ela avisou a irmã que voltaria para casa na manhã, mas não respondeu mais mensagens nem atendeu o celular. O boletim de ocorrência aponta ainda que Luiz Felipe foi voluntariamente até o plantão, negando qualquer envolvimento com o crime. A família registrou o desaparecimento na manhã de segunda-feira. Durante as buscas, os agentes encontraram objetos pessoais da vítima. Nós realizamos trabalho de campo e conseguimos obter informações que nos chamaram bastante atenção. Que o veículo dessa pessoa teria ido até uma localidade e retornado em um lapso temporal bastante curto. Os investigadores, com um serviço de excelência, compareceram até o local e lograram achar alguns pertences da vítima, precisamente um par de botas e o celular da vítima, que nos chamou bastante atenção porque o carro possivelmente estaria implicado e teria jogado aqueles pertences lá. Foi nesta porteira, em uma área de mata, no bairro Sete Voltas, que Luiz Felipe foi confrontado pela irmã de Mariana. Eu não sei, se eu soubesse, eu amo a sua irmã. Vamos lá pra você mostrar, só pra gente poder enterrar o corpo. Onde? Meu Deus do céu. Você tá assim, você pensa, eu não tô conseguindo comer. Gabi, eu não tô conseguindo. Horas depois, o suspeito confessou que enterrou o corpo da jovem. Os investigadores foram até o local indicado por ele, na região de Mata Fechada, próxima ao rio Una. Confessou que havia escondido o corpo, que havia enterrado o corpo, ocultado o corpo numa localidade em que trabalhava, no próprio terreno em que trabalhava. Receoso do que poderia acontecer com a própria integridade física ou com da família, porque familiares da vítima estavam na localidade, pediu para que fosse conduzido para a delegacia, que nós, os policiais, fôssemos até o local indicado por ele, que nós acharíamos a vítima lá. Luiz Felipe foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. O carro dele e o celular foram apreendidos e os objetos da vítima recolhidos. O advogado do réu explica, no entanto, que ele não confessou o assassinato. Ele confessou a ocultação de cadáver e não confessou o feminicídio. Por quê? O réu, nesse momento, já é réu, ele alega que ele teve uma discussão com ela no domingo e que ele veio embora para casa e ela desceu do carro próximo a uma rotatória onde tem um bar que eles tomam cerveja junto. E que depois, ele já de pijama, já era noite, pronto para dormir, ele recebeu uma ligação dela, diz ele que tem essa ligação no celular, que ela pediu para ele ir ao encontro dela. E que ele saiu e foi em direção aonde ela desceu do carro. Não encontrou ela. Quando ele voltou, ele viu ela pendurada, enforcada. Não lembra se era um cordão de calçado ou de bota, e também não lembra se era corda. Ele só lembra que pegou uma faca que ele tem dentro do carro e cortou, pegou ela no colo, colocou ela no banco do carro e levou até a residência dele. O caso segue sob investigação da DEIC de Taubaté e está sendo tratado como feminicídio. Nós precisamos dos laudos periciais, o laudo de local, o laudo necroscópico, para que a gente tenha a exata ciência da causa morte, do que efetivamente levou à morte da vítima. Isso irá nortear nossos próximos passos. A família de Mariana agora busca justiça por meio de uma campanha nas redes sociais. E eles estão certíssimos, tem mais é que buscar a justiça mesmo. Como assim? Ele não matou, ok. Ele escondeu o corpo, ele encontrou a menina morta, não chamou ninguém da família dela e enterrou o corpo. De verdade, não tem justificativa. Me dá uma angústia tão grande ouvir detalhes dessa história. E olha que tem mais detalhes dessa história que são assim absurdos. É muito difícil falar sobre esse assunto, muito difícil. Eu não conhecia a Mariana, essa mulher. Aposto que muitos de vocês não. Pode ser que alguém que esteja assistindo a gente agora saiba quem é, já tenha visto ali por Taubaté, enfim. Mas não precisa conhecer alguém para se revoltar com uma situação dessa. Onde a gente vai parar? Até quando? Você viu a cara de pau desse cidadão falando para a irmã, que a irmã, eu não sei como ela teve assim, estômago
para chegar até ele e falar, vocês viram o vídeo, né? Na reportagem a gente mostrou, fala onde está, para pelo menos a gente enterrar o corpo dela, sem alterar o tom de voz, sem ir para cima dele. E ele falando, pelo amor de Deus, eu amo a sua irmã, eu tô sem comer. Sério? Pelo amor de Deus, como é que consegue deitar a cabeça no travesseiro sabendo que fez o que fez? É muito difícil. Eu espero sinceramente que a justiça de fato seja feita, que esse covarde, esse criminoso pague por tudo o que ele fez, porque não foi pouco. Vamos mudar de assunto agora. Servidores municipais de São Sebastião saíram às ruas do centro da cidade hoje em protesto porque a prefeitura não teria apresentado nenhuma proposta salarial para a database de 1º de maio. Segundo o sindicato, em uma reunião com o prefeito, nenhum acordo foi fechado. Mas, segundo a assessoria da prefeitura, a administração teria oferecido aumento de 100% no Vale Alimentação e de 25% no Vale Refeição, com a justificativa de que o município vive uma crise financeira. Segundo o sindicato, a proposta dos vales foi aceita, mas eles ainda vão continuar em estado de greve para conseguirem o reajuste nos salários. Vocês sabiam que desde 2018 o Sistema Único de Saúde, o SUS, registrou um aumento de mais de 1000% em atendimentos laboratoriais relacionados ao chamado transtorno do jogo? Eu não me confundi, você não entendeu errado, mais de 1000%. E a gente conversou com uma confeiteira que perdeu tudo por conta do tal do tigrinho. Ela tem apenas 20 anos e viralizou nas redes sociais. Não por um feito feliz, mas por um desabafo no banheiro. Após apostar em um jogo online, ela acumulou uma dívida de R$47 mil. Eu conheci o inferno que é jogos de azar. Então eu jogava um pouco e tava tudo certo. Até o dia que eu ganhei uma quantia um pouco alta. E por eu ter CNPJ, dinheiro fácil pra jogar, comecei a pegar dinheiro escondido da minha família. A Isabela mora em São Sebastião, no litoral norte. O que começou com diversão virou vício. Comecei a mentir pra minha família. Comecei a parar de trabalhar achando que eu poderia viver disso. Até o dia em que tudo deu errado, eu comecei a perder. Em poucos meses, ela chegou a emagrecer 30 quilos. Ano passado, eu procurei ajuda psiquiátrica, psicológica mesmo. Cheguei a tomar umas medicações, só que na minha cabeça eu não precisava daquilo. Na minha cabeça eu ainda assim pensava, não, eu consigo controlar. Não é uma coisa assim que eu não tenho controle, como que eu não tenho controle de si próprio. Eu não me aceitei naquela situação. Os jogos online presentes nas plataformas digitais estão a apenas um clique de distância. Com visuais simples e promessas de lucros rápidos, atraem milhões de usuários todos os dias. O problema é que o que parece só diversão pode evoluir para uma compulsão. Essa psicóloga de São José dos Campos explica que o vício em cassinos online pode gerar impactos emocionais, financeiros e até familiares. Geralmente os jogos eles são construídos com algoritmo de reforço intermitente. Então, a hora você ganha, principalmente no começo, parece ser muito fácil. E ao decorrer do tempo, o jogo ele vai espaçando mais esses ganhos e é quando a pessoa começa a perder. E ele mexe muito com o sistema de dopamina e também o controle de impulsos, ou seja, quanto mais você demora para receber essa recompensa, mais você tem vontade de jogar para poder tentar ganhar novamente. Só que no meio disso, você acaba perdendo muito, porque os algoritmos eles são criados para isso, para fazer perder, senão o jogo não teria um propósito, né? Ele vai só dar dinheiro, ele não vai ganhar. O SUS, Sistema Único de Saúde, enfrenta uma alta nos atendimentos ambulatoriais relacionados a transtorno do jogo e mania de jogos de aposta. Em 2018, foram 111 casos registrados. O número saltou para 1.292 no ano passado. A terapia cognitiva comportamental ela é considerada uma abordagem padrão ouro para esse tratamento.
comportamento. Lá a gente vai analisar quais são os gatilhos, né, que gera a busca pelo jogo, também trabalhar o autogerenciamento para o indivíduo conseguir ter um maior controle. Em alguns casos é recomendado até mesmo internação ou tirar, né, por um período o acesso ao celular, porque é um vício que a gente anda, né, ali na palma da mão, então é algo muito acessível, não é como antigamente que você precisava ir até a casa de jogos para jogar. A Isabela, que perdeu muito dinheiro, busca hoje se reerguer. Apesar da dor, ela acredita que seu vídeo pode ajudar outras pessoas a se conscientizarem. Aqui, a minha irmã me manda print das pessoas, dos comentários maldosos, só que eu não quero dar atenção para eles, sabe? Eu quero que as pessoas vejam a minha história para elas se inspirarem a não fazerem o mesmo. Por trás da tela, há decisões que podem custar caro e o tratamento ensina como não trocar um vício por outro. Como você não tem o controle, você joga. Só que logo depois você sente uma culpa muito grande, porque você sabe que aquilo está te prejudicando. Então a sensação de autoeficácia, né, da pessoa ter esse controle de impulso, vai lá embaixo. Por isso que a autoestima acaba caindo. Eu penso comigo que sortudo é aquele que não ganha. Porque se eu não tivesse ganhado, nada disso teria acontecido. É muito importante que as pessoas falem sobre esse assunto, porque de fato ela tem razão, às vezes é uma história, muitos vão julgar, o ser humano é cheio dessas, né? A gente não pode mostrar uma fragilidade que tem sempre alguém para apontar o dedo. Apontar a solução é outra coisa, é difícil, mas para apontar o dedo tem um monte de gente, então você está certa. Não se deixe abater, por mais difícil que seja, com esses comentários negativos. É importante que você fale sobre isso. Pode ser que você esteja de fato ajudando alguém que se identificou com a sua história a mudar esse jogo para que não haja mais vítimas de uma situação tão delicada e tão perigosa como essa que você viveu. A gente viu na reportagem essa questão do apoio, do tratamento. É preciso ter uma rede de apoio para falar sobre vício, para falar sobre compulsão por jogo, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas aqui em São José tem um grupo de apoio para quem luta contra o vício em jogos. Eu comecei a jogar em 2021, pós-pandemia, né? E veio muito sofrimento, muito desespero, muita tristeza. Eu achava que eu não conseguia parar de jogar. Tentei diversas formas, arrumar psicólogo, psiquiatra, tentei até internação. E nada me fazia até eu conhecer o grupo de jogadores anônimos. Que hoje em dia eu estou em abstinência, estou vivendo uma vida tranquila, feliz, longe da primeira aposta, né? E permaneço continuar. Por isso que eu tenho que sempre estar voltando nessas reuniões de jogadores anônimos. Jogadores Anônimos é uma irmandade cujos membros eles compartilham as experiências, eles trazem força, fé e esperança, né? Palavras que podem ajudar. Então, o único requisito para fazer parte da irmandade de Jogadores Anônimos é o desejo de parar de jogar, onde um apoia o outro, né, no desejo de parar de jogar. E trabalhamos com 12 passos de recuperação, 12 passos de unidade, que é o que auxilia a gente a viver longe dos jogos, longe da primeira aposta. Porque não é só parar de jogar, a gente pode, parando de jogar, a primeira aposta sempre vai estar um passo da nossa frente. Então a gente precisa entrar em recuperação e entender que aquilo não é uma doença, que não é só apenas um vício, é uma doença que seria incurável e a gente precisa procurar ajuda. Não conseguimos parar sozinho, eu só consegui com essa irmandade, né, de Jogadores Anônimos. Então ela é uma doença incurável e eu preciso manter longe do jogo e viver com essa doença. No próximo bloco, um outro assunto que é super atual e que também gera dúvida. Você certamente já ouviu falar sobre as famosas canetas emagrecedoras. Essa semana, a Anvisa liberou a comercialização de mais uma delas. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Será que elas funcionam para todo mundo mesmo? É uma medicação cara. Como usá-la para de fato fazer efeito? Se você tiver pergunta sobre esse tema, já manda agora no nosso WhatsApp, que é o 99752-4005. Uma nutróloga estará aqui no estúdio para conversar com a gente sobre isso logo depois do intervalo. 6h49, acabou de virar o relógio. Volto já. Hoje, após o programa do Ratinho, debate, informação e opinião sobre o que rola dentro e fora do campo. Você que está em casa aí, tire suas conclusões. Aqui no Arena SBT. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap.
garantia de qualidade. Você sabe o que tem no Espaço Auto Shopping? Confiança e preço de verdade. HB20 2019 por quanto? R$ 49.900. Aí eu vi vantagem. É no estacionamento do Vale Sul Shopping. Com o cartão Saúde Santa Casa, você tem atendimento prioritário 24 horas. Tudo isso utilizando a infraestrutura da Santa Casa de Guaratinguetá. Adquira já o cartão Saúde Santa Casa. Muito mais benefícios para você e para sua família. Algo extraordinário vai acontecer. Um novo capítulo vai começar. A elegância do inverno se encontra com a força da comunicação. TH+ SBT e a Nova Brasil apresentam o Estúdio de Inverno em Campos do Jordão. Prepare o seu chocolate quente. Oferecimento: Copag, Restaurante Di Paolo e Raposo Engenharia. Para inspirar vocês a se inscreverem no Enem, eu vim aqui fazer uma visita super especial. A gente vai conhecer a Sabrina, que ela passou em medicina, gente. A história dela emocionou todo o Brasil. Sabrina da Silva Silva. Olá! Meu Deus! A sua história é muito linda. Você acreditou muito que a educação poderia trazer isso, te transformar. Eu sempre vi que a educação era o meio mais certeiro de mudar de vida. Eu tô construindo o meu futuro, mudando a história não só da minha vida, como da vida dos meus pais e das futuras gerações que vão vir da minha família. E você faz com que a gente acredite que é possível. Eu sou um exemplo, a Sabrina é um exemplo. E nós temos milhares de outras histórias que também são um exemplo. Agora você tem mais tempo para se inscrever no Enem. Até 13 de junho, faça sua inscrição em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal. Você sabe o que tem no Espaço Auto Shopping? Confiança e preço de verdade. Tracker, só aqui, R$ 89.900. Aí eu vi vantagem, hein? HB20 2019 por quanto? R$ 49.900. Aí eu vi vantagem. É no estacionamento do Vale Sul Shopping. Olá, não perca o próximo programa do Desenvolve Vale. Ao meu lado, a psicóloga Fabiana Luquemeyer, que vai trazer uma visão de como lidar com o desafio da formação dos jovens. Você que tem um adolescente em casa, não perca este programa. Por mais gostosos que sejam, os alimentos ultraprocessados não são nada saudáveis. A gente consome sabendo que não é indicado. O que talvez muita gente não saiba é sobre uma pesquisa recente que mostra que consumir esse tipo de alimento pode acabar encurtando a expectativa de vida. O lanche de Gabriel tem frutas, pão integral e suco natural. Aos 9 anos, ele já aprendeu que nem tudo que agrada ao paladar pode estar sempre no prato. E esse entendimento tem influência de Débora, que além de mãe, é nutricionista. Ele gosta, assim, da parte de um chocolate, um docinho às vezes, mas ele entende que a maior parte dos dias, então, esse contexto alimentar, esse padrão alimentar é mais saudável. A base da alimentação por aqui é construída com afeto e informação. Mas aqui do lado de fora a realidade é outra. A indústria ainda dita o cardápio de boa parte das famílias. E a ciência diz que os ultraprocessados fazem mal e podem, inclusive, encurtar vidas. Macarrões instantâneos, alimentos congelados, embutidos, tudo pronto para o consumo. O aviso está lá nas embalagens. Um monte de produtos químicos. Mas a tal da praticidade... Na correria, às vezes, se torna mais fácil, né? Está mais acessível. Então, mesmo sabendo do que prejudica a saúde, mesmo assim a gente consome. Um estudo da Fiocruz e da USP revelou que cada aumento de 10% no consumo de ultraprocessados faz o risco de morte precoce subir 3%. O consumo em excesso desses alimentos desencadeia uma série de problemas. Excesso de sódio, gorduras e açúcar, que a gente sabe estão relacionados a doenças crônicas. Tem pelo menos 32 desfechos de saúde diferentes que já têm associação com o ultraprocessado, que inclui doenças cardiovasculares, inclui diabetes, obesidade. No Brasil, as pesquisas apontam que quase 30% das calorias consumidas por dia vêm desses alimentos. Para piorar, um levantamento do IDEC, o Instituto de Defesa de Consumidores, encontrou resíduos de agrotóxicos em mais da metade dos alimentos ultraprocessados, muitos de marcas populares no mercado.
Segundo os especialistas, o consumo desse tipo de alimento vem começando cada vez mais cedo. O maior consumo de ultraprocessados está entre adolescentes, e a gente tem, inclusive, crianças menores de 2 anos e menores de 6 meses de idade. Elas já estão sendo apresentadas ultraprocessadas. A estratégia é educar o paladar desde cedo, porque comida boa até dá mais trabalho, mas a recompensa vale a pena. Entre ficar mais tempo na cozinha preparando um lanche mais saudável e entre mais prático de abrir um pacotinho, eu prefiro me preocupar mais com a saúde dele no futuro e ficar mais tempo na cozinha. Vou falar um negócio para vocês. Eu adoraria ter uma fórmula que a gente pudesse comer de tudo e não engordar. E que essa fórmula mágica fosse saudável, claro. Tem gente que acredita que essa mágica acontece seguindo dietas das redes sociais, dietas mirabolantes. Tem gente que aposta todas as fichas em medicações, mas fazem isso sem acompanhamento, o que é um risco. Essa semana, a Anvisa liberou a comercialização de um medicamento muito comentado, o Mounjaro. Ele pode ser indicado para tratamento contra a obesidade, mas atenção, ele sozinho também não faz milagre. Para a gente conversar sobre essas famosas canetas emagrecedoras e para saber se de fato, será que eu estou errada? Será que existe um milagre e eu não conheço? Eu pedi ajuda para a nutróloga Bruna Ambrogi, veio aqui conversar com a gente ao vivo sobre esse assunto. Doutora, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Obrigada a você. Convite. Doutora, eu estou errada? Existe a fórmula mágica ou não? Eu estou certa? Tá certíssima. Que pena! Infelizmente, ainda não existe uma fórmula mágica. O Mounjaro, né, a liberação do Mounjaro pela Anvisa foi realmente uma vitória, né, a liberação para o tratamento de sobrepeso, obesidade. É uma medicação que já vinha sendo usada em outros países, mas aqui no Brasil a gente estava fazendo uso off-label, né, que é o uso fora da bula, mas com muita evidências científicas, muito robustas, com muita segurança. Esse medicamento, ele realmente é uma ferramenta, né, maravilhosa aí, que veio a mais agora para completar o nosso arsenal terapêutico, mas ele não age sozinho, né? Então, é muito importante que ele esteja inserido dentro de um plano estratégico, né, que é o acompanhamento médico especializado, o ajuste, né, de alimentação, de atividade física, o equilíbrio intestinal, ajuste de sono. Então, tem muita coisa por trás disso para que realmente ele venha entregar o que ele promete. Até porque é uma medicação cara, não é todo mundo que vai poder comprar essa alternativa. Então, se a pessoa tiver condição de bancar um tratamento assim, que seja da melhor forma, para de fato ver o resultado e não jogar dinheiro fora, né? Doutora, já chegou mensagem de telespectador? Vamos dar uma olhadinha? Certo, vamos sim. Qual é a pergunta do telespectador? Vamos ver? Fabiano, de São José. Boa noite, Marcela. Oi, Fabiano, boa noite. Uma dúvida, essa caneta é 100% funcional mesmo? Quais são os riscos? Pergunta o Fabiano Diniz, de São José. Sim, perfeito. A caneta, né, como eu disse, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas ela não funciona sozinha. Então, a gente precisa de estratégias para que ela consiga entregar os resultados. Então, a gente precisa olhar, né, o conjunto todo, fazer uma avaliação individualizada. Então, olhar os exames laboratoriais, precisa acompanhar toda a questão da inflamação, ajustar, né, sono, né, como tudo eu falei. Essa medicação, ela não é, né, milagrosa. E os riscos, né, que acontece. Os riscos dela, principalmente, é quando a pessoa faz uso sem acompanhamento médico. Tá? Consegue comprar, consegue uma receita, compra e faz por conta própria. Faz uso por conta. Esse que é o problema. Por quê? A pessoa acaba, né, não fazendo da forma estratégia e acaba perdendo muita massa muscular durante esse processo. E aí é que vem o problema, né, de tudo isso daí. Por quê? Porque a gente perdendo massa muscular, a gente perde metabolismo. Nossa taxa metabólica, ela cai, né? Ou seja, o que isso significa? O corpo, ele gasta menos energia ali em repouso. E aí é o problema que ao longo do tempo a pessoa vai recuperando todo esse peso. Por isso que as pessoas falam, não adianta, porque eu já conheci fulano que usou uma tal caneta e depois
voltou tudo e voltou até mais. Essa é uma das explicações. Voltou até mais, exatamente, porque Entendi. a taxa metabólica, ela cai. E aí a pessoa não consegue sustentar aquele emagrecimento. Entendi. Vamos a mais uma participação de telespectador. Mais uma pergunta para a doutora Bruna agora. Vem da Eliane. Boa noite, Marcela, tudo bem? Oi, Eliane, tudo bem com você? Tá muito frio, verdade, né? Deu uma boa esfriada, mas a gente já tinha avisado que ia chegar uma nova frente fria. Eu tenho uma pergunta, bora lá. Qualquer pessoa pode fazer uso dessas canetas para emagrecer? E como saber sobre dosagem, etc? Ou preciso passar em algum especialista? Pergunta a Eliane, doutora. Com certeza, precisa de um acompanhamento, né, de um especialista, até porque o sobrepeso, a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e muito complexa. Então, a gente precisa entender todo o contexto, né? Então, precisamos avaliar, como eu disse, todos os exames, precisamos fazer a bioimpedância, que é o exame que a gente vai ver a composição corporal do paciente, vai ver o IMC, vai diagnosticar junto, claro, com uma anamnese muito completa, se aquela pessoa tem a indicação ou não de fazer o uso dessa medicação. Não é porque está com quadro de obesidade ou de sobrepeso que necessariamente tem indicação para o uso dessas canetas, por exemplo. Não, a gente precisa realmente avaliar um conjunto de fatores, né? Que vem desde exames laboratoriais até o quadro clínico, a questão realmente do excesso de peso. Então, tem muita coisa por trás daquilo. Então, não é todo mundo, realmente são pessoas que tem aquela necessidade absoluta de usar a medicação. Porque se aquela pessoa que está usando não tem a necessidade, o risco, realmente, os prejuízos é muito maior. Agora, doutora, para encerrar, uma pergunta é o seguinte. Muita gente fala, e eu acredito, que quando a gente, de repente, tem um distúrbio alimentar, isso é uma questão clínica e também emocional. A questão da compulsão, por exemplo, nem sempre as pessoas comem porque estão com fome de verdade. Elas comem porque elas não conseguem se controlar. Essa medicação das canetas, elas agem de que maneira? Elas inibem a fome? É um inibidor de apetite, por exemplo? E aí, de fato, funciona para quem não tem o controle e que come não só porque está com fome? Isso também ajuda? Sim, o que acontece, né? A medicação, essa medicação, os inibidores, né, de apetite, eles agem no controle da fome, né? O monjaro, ele também tem uma atividade metabólica, então ele ajuda na questão do metabolismo, da resistência insulínica, mas é como eu disse aqui, a obesidade, né, ela pode vir ali de vários desajustes, né, então tem essa questão realmente da fome, tem a questão da alteração realmente de doenças, né, de sistema nervoso central. Então, o que acontece? Aquela pessoa que tem muita ansiedade, compulsão alimentar, depressão. Então, a gente precisa tratar todas as patologias associadas para que aquela medicação ela tenha realmente aquela eficácia, né? E o resultado que ela realmente pode entregar, né? Então, além de tudo isso, termos que associar medicações ali, fórmulas, manipulados, à dose, né? Até que a pessoa perguntou aqui. Perguntou qual é a dose, né? A dose, ela é completamente individual. Tá? Não existe ali um protocolo. Tá? Então, é totalmente individualizado. Então, a obesidade a gente tem que tratar individual mesmo. É muito complexo. Ali tem gente que chega em doses baixas e responde bem, tem pessoas que em doses elevadas ainda não têm uma resposta realmente muito eficaz, e a gente tem que sempre estar associando ali outras medicações, dando estratégias. Então, realmente, é bem complexo e por isso da importância desse acompanhamento médico. Vamos a mais uma pergunta das nossas redes sociais. Jorge de Pindamonhangaba. Boa noite, Marcela. Oi, Jorge. Boa noite. Sobre as tais canetas emagrecedoras, há poucos dias soube que há risco de cegueira. Em tudo há um preço final. De fato, isso acontece, doutora? Pode ser um efeito colateral? Isso é mito ou verdade? Por enquanto, tá, com o monjaro, né? Não tem nenhuma evidência científica, tá comprovado de que realmente é a medicação que causa isso. Claro que essa pessoa ela poderia ter uma predisposição, né? E aí estava associado ali com a medicação. Então, né?
abre-se uma hipótese, né, de que pode ter sido... Mas nada comprovado. Mas nada comprovado. Temos que pensar que realmente a obesidade, ela entrega ali muito mais riscos à saúde, né? Então a gente tem que pensar ali nos benefícios, né, dessa doença a longo prazo, né? Questão de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, infarto, né, ali AVC. Então essa doença, ela realmente... entrega ali, né, a longo prazo, realmente riscos muito maiores do que a gente pensar em algo pontual que realmente nem foi comprovado ainda. Gente, tem muitas mensagens chegando sobre esse assunto, sobre dúvidas relacionadas ao emagrecimento, às canetas emagrecedoras. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma nova data para que a gente possa continuar conversando sobre isso. Vocês querem? Se vocês quiserem, já mandem mensagem no nosso WhatsApp 997524005, que aí eu já aproveito na saída, já marco uma nova data aqui com a doutora Bruna. Pode ser, gente? E aí a gente continua o jornal, mas com o meu compromisso da gente voltar a falar sobre esse assunto, tá bom? Mandem mensagem pra gente. Doutora Bruna, muito obrigada. Vamos marcar uma próxima, porque tem muita mensagem chegando. E aí a gente continua batendo um papo sobre isso. Pode ser? É uma doença que realmente gera muita dúvida aí, né? E é uma coisa muito comum no brasileiro, não é verdade? Com certeza. Muito obrigada, doutora. Boa noite. Até uma próxima. Obrigada. Seguinte, sabe uma outra coisa muito importante para ter uma saúde melhor, para combater a obesidade e tudo mais? Atividade física. Falando em atividade física, falando em esporte, quero te lembrar que já às 7h20 tem o SBT Esportes Vale e o Lucas Tavares conta agora pra gente quais são os destaques da edição de hoje. Oi Marcela, boa noite pra você. É isso aí, daqui a pouquinho tem o SBT Esportes Vale e a gente vai comemorar que enfim a seleção brasileira conquistou a vaga para a Copa do Mundo de 2026, mas por enquanto a celebração é só essa, o Brasil precisa evoluir muito. Ontem mostrou alguns momentos de evolução, um pouco mais a cara do Carlo Ancelotti, mas precisa muito mais. E hoje, quarta-feira, é dia de pizza, algum telespectador vai curtir esse friozinho, esporte e pizza, tudo isso e muito mais, mas daqui a pouquinho no SBT Esportes Vale. Um beijo pra você. Só porque eu falei de esporte, ele vai falar o quê de hoje? De pizza. Mas comendo com equilíbrio, pode um pedacinho de pizza, né, gente? 7h06. No próximo bloco tem a previsão do tempo e um dado preocupante. As síndromes respiratórias não param de aumentar. Pinda decretou situação de emergência na saúde. Volto já. Hoje, após a Arena SBT, Danilo recebe no seu sofá o escritor e humorista Thiago PHZ. Na verdade, você achou que seu pai era gay? É uma história muito engraçada, assim, porque foi por causa de você, inclusive. Eu? Exatamente. Eu tenho a ver com isso, que você é uma referência gay, não? E os maiores intelectuais do país entram no assunto do momento. Mas quando a gente fica bravo, eles ficam com um complexo de nervoso. Temos que ser bom para nossas crianças. Não temos que ser mal, temos que ser bondoso. De noite. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Troca de carro, iaia. Vem pro Andromer, ioiô. Tem variedade pra escolher. E o preço baixo vai fazer você querer. Traque com 10 mil de desconto. Ao Shopping Andromer. Tá. Ô Zé, eu não aguento mais o carro, ele bebe mais do que eu. Então tá resolvido o seu problema, pai. Aqui, ó, o ValeCap está sorteando um carro híbrido, mais 150 mil. Esse bebe bem menos que você. Um novo Fastback híbrido, mais 150 mil reais? Zé, vou levar 3 e essa semana eu ganho. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo e terceiro uma moto em cada. E no quarto sorteio um novo Fastback híbrido, mais 150 mil. ValeCap é regional, hein? Eu adorei. Como você adivinhou que eu queria vir aqui? Pois é, não tem erro. Especial de namorados Abratio Restaurante. 2 a 15 de junho em todos os horários. Mas e aí? O que a gente vai comer? São 2 menus completos, com massas selecionadas, bebidas. Mas e a sobremesa? Claro, uma deliciosa sobremesa. Especial de namorados Abratio Restaurante. Vem viver esse momento. Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem.
TH+ SBT apresenta Copa Zico 2025. Chegou a hora de mostrar seu talento. Inscreva seu time do condomínio, bairro ou da escolinha. Faça parte da nossa história. Edição Taubaté e São José. Vagas limitadas. Inscreva-se agora. Amanhã vai ser mais um dia frio e com possibilidade de geada logo cedo. Em São José dos Campos, a mínima fica em 7 e a máxima não passa dos 19 graus. Para Aparecida, a previsão mostra temperaturas entre 8 e 19. Em São Sebastião, a máxima sobe só até a marca dos 21 graus. Fechando nosso giro, vem Santo Antônio do Pinhal, onde a mínima é de 7 e a máxima de 15 graus. A Prefeitura de Pindamonhangaba decretou situação de emergência em função da alta nos atendimentos relacionados às síndromes respiratórias. Quem chega ao vivo para conversar com a gente sobre esse assunto é a Letícia Keller. Oi, Letícia, boa noite. E não estou ouvindo a Letícia. Vocês estão ouvindo? Acho que não, né? Vamos tentar refazer o contato com a Letícia, mas enquanto a gente não consegue falar com a Letícia, ainda falando sobre esse assunto de casos de síndromes respiratórias, a gente já vinha acompanhando casos de aumento de procura por atendimento médico por síndromes respiratórias. Isso não é novidade. Isso que o inverno não chegou, né? A gente está no outono, mas tem muita gente ficando gripada, resfriada, enfim. Com a chegada dessa nova frente fria, a situação que já era delicada acabou piorando. As crianças estão sofrendo bastante. Caçapava registrou aumento de 122% em casos de gripes e resfriados. Olha só a quantidade de remédios que essas crianças estão consumindo. Com a chegada do frio, os sintomas de gripe e síndromes respiratórias se tornam mais comuns entre os pequenos. Respiro ruim. Respira ruim? Muito. Onde que dói? O que acontece? Aqui dói. E também não dá pra dormir de noite. Saiu uma bolinha, só que não sei o que aconteceu. Mas aqui dói, aqui sangra e às vezes eu tosso. Rodrigo é pai de João e tio do Luiz. E nesta época de problemas respiratórios, as crianças nem na escola estão indo. É muita secreção no nariz, dor, sinusite, tá complicado mesmo. Remédio tá tomando o dia inteiro, não tem calor, não tá indo na escola. Isso aqui pegou 7 dias de testado escolar. A doutora Alessandra é pediatra e alergista e explica que, infelizmente, neste período do ano, as doenças respiratórias se tornam mais comuns. A gente vê que é bem característica essa sazonalidade, né? E vai aí exatamente nesse período de outono e inverno, que começa mais ou menos em abril até julho, podendo esticar um pouquinho para antes e até um pouquinho depois. O pronto-socorro infantil da Fusan em Caçapava registrou um aumento de 122% nos atendimentos médicos entre os meses de janeiro e maio deste ano. No primeiro mês do ano, foram atendidas quase 1.100 crianças. Já em maio, este número ultrapassa a casa dos 2.400 atendimentos. Depois de tantos cuidados que a gente teve na época da pandemia, as infecções respiratórias, no geral, teve uma diminuída, né? E depois foi tendo um afrouxamento, assim, que provavelmente isso possa também ter aumentado um pouquinho em relação aos últimos anos que a gente teve aí, que foi bem cuidadoso com a pandemia. Acho que o cuidado básico de higiene, né? Lavar as mãos, o álcool em gel, isso daí é sempre muito importante, os utensílios, né? De uso compartilhados, principalmente, assim. Se vê que já está com algum sintoma de resfriado, mesmo que seja leve, evitar de levar para a creche, para a escola, porque assim evita um pouco essa disseminação tão grande que a gente está vendo por aí. Enquanto o tempo não melhora, o Ricardo vai continuar precisando cuidar bem de perto das crianças. É complicado, velho, mas a vida que segue, né? A gente tem que ir lutando aí e ver o que consegue fazer. É complicado mesmo. Bastou esfriar, como as crianças sofrem, né? Vocês sabem que eu tenho uma filhinha de 4 anos e a gente já passou por poucas e boas. E olha que o inverno ainda nem chegou.
A gente não conseguiu refazer o contato com a Letícia Keller, mas a gente vai dar a informação que a gente conversaria com ela ao vivo. A informação de que a Prefeitura de Pindamonhangaba decretou situação de emergência em função da alta procura na rede pública de saúde para casos de síndromes respiratórias. Vamos acompanhar o que o pessoal da Prefeitura disse para a gente agora há pouco. O decreto ele foi instituído, né, numa situação de emergência de saúde pública, né? Ele é quando a gente está numa condição sanitária, em que a Prefeitura ela precisa lançar mão de ações e contratações de um processo mais rápido, né? Então dispensa todo o trâmite burocrático que a gestão pública requer, como, por exemplo, contratação de mais insumos, ampliação de recursos humanos para trabalhar nesse momento que a gente está, né? Ampliação também de equipamentos e outras estruturas. Então, qualquer medida emergencial, o decreto prevê, né? Flexibiliza, autorizando o município, inclusive, dependendo das situações, até repasses de verbas do governo do estado. Um dos motivos que dá à prefeitura ao decreto, o direito do decreto, é também o aumento da taxa de ocupação dos nossos leitos de observação e leitos hospitalares. Hoje nós temos as unidades de pronto atendimento e o pronto-socorro e os leitos hospitalares. Hoje nós estamos com uma taxa de 100% de ocupação. Delicado, hein? Ainda falando sobre frio, Jacareí está fazendo esse ano uma campanha do agasalho diferente, voltada também para os pets. Olha, nesses dias mais frios, além da gente pensar em doar roupas para fundos sociais, a gente também precisa pensar nos animais. Aqui em Jacareí começou uma campanha muito legal de doação de caminhas, roupinhas para os animais. Vamos conversar com a Cíntia Abdos sobre o assunto. Cíntia, queria que você falasse quando essa campanha começou e como ela funciona. Como vai, Beatriz? A campanha começou dia 5 de junho, ela vai se estender aí por todo o inverno, então a arrecadação ela acontecerá agora nesse mês de junho e ainda no mês de julho, e nós temos 3 pontos de arrecadação. Aqui na Diretoria de Proteção Animal, na Lamartine Delamare, 153, no centro de Jacareí, e 2 clínicas parceiras, a Mr. Dog, na Rua Regina, e a Diagnóstico Animal, que é um ambulatório que faz exames laboratoriais de animais na Avenida Vareí, perto da Sodier. E aí, assim, eu falei que o pessoal pode doar cama, roupa, também cobertores, mas tem que estar em bom estado, né? Queria que você alertasse o pessoal aí de casa. Exatamente, é o que a gente pede, né? Muitas pessoas, eles acabam trocando a roupinha dos pets todo ano, então que as roupas que estejam em bom estado, as caminhas e os cobertores que estejam em bom estado sejam doados, porque a destinação deles também é para outros pets, né? Então nós vamos levar para os animais do nosso abrigo transitório de animais, temos lá cerca de 40 animais, e se houver aí uma arrecadação que a gente pretende que seja, né, maior do que a quantidade que a gente necessita, nós temos lares temporários, ONGs, parceiras também que podemos destinar essas doações. Legal. E aí você sabe dizer pra gente se o pessoal tá de fato participando ou tá faltando mais ação aí dos moradores aqui da cidade? Então, já começaram, né? Faz 5 dias que começou a campanha, então nós estamos divulgando, a Prefeitura divulga nas redes sociais, as caixas também já estão nas clínicas, né? Esperando as doações. Já começaram, mas a gente espera arrecadar mais. Cíntia, obrigada pela sua entrevista. E olha só, quem quiser doar, não precisa ser de Jacareí. Se você tiver de passagem pela cidade, também pode doar até julho. O jornal está quase acabando, mas não sem eu ler mensagem dos meus telespectadores. Esse, para mim, é um diferencial do nosso jornal, eu adoro. Nádia, oi Marcela, boa noite. Oi Nádia, boa noite, tudo bem? Manda um beijo pro meu marido Felipe, claro que sim. Oi Felipe, tudo bem? Que bom saber que vocês estão assistindo a gente, obrigada pela companhia. Mais uma mensagem que chegou da Luciana. Boa noite Marcela, oi Luciana, tudo bem? Tô ligadona assistindo você, nota 1000, muito obrigada, adorei. E ela mandou até foto assistindo a gente. Luciana, eu adoro quando vocês mandam foto, sabia? Porque assim eu vejo o rostinho de vocês, a gente acaba se conhecendo, ainda que virtualmente, né? Obrigada pela participação, viu? Um beijo pra você, boa noite. Alexandre, boa noite Marcela, programa de alta audiência, muito bom. Nossa, Alexandre, que bom, fico feliz.
muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Pessoal de Pindamonhangaba, Guararema, Jacareí, Caçapava, Litoral, enfim, Serra, pessoal participando em peso aqui do TH Mais Notícias. Isso deixa a gente muito feliz. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Boa noite, viu, Alexandre? Boa noite para você também. Chegou a hora da gente se despedir, mas amanhã tem mais. Amanhã é Dia dos Namorados, hein? Quer colocar a foto do seu mozão aqui? Manda mensagem pra gente amanhã, tá bom? 997524005. Já vai separando agora pra amanhã à noite, não perder tempo, já mandar pra cá, combinado? Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite e 19h19, faz um pedido positivo, pensa positivo pra atrair coisa boa. Tchau.